Olá, meus amados. Hoje eu tô aqui mais uma vez para trazer uma palavra do coração de Deus para vocês. Que essa palavra ela venha como ensinamento, como exortação, como repreensão, para que o nosso espiritual venha aprender mais e venha buscar mais de Deus ao conhecê-lo, né? Porque nós precisamos encontrar o caminho que nos leva para o céu. E a gente só encontra o caminho que vai nos levar para o reino de Deus, conhecendo a palavra do Senhor e a obedecer. E ele nos repreende nessa passagem, aonde que diz assim, em Mateus 7,21 diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em Mateus 15, de 8 a 9, ele também nos diz: Este povo me honra com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Uma coisa que nós temos que prestar atenção é se nós estamos obedecendo doutrinas que vêm de homens ou as doutrinas que vêm de Deus. E se as doutrinas que estão sendo passadas para nós estão vindo da palavra ou é do próprio homem, né? Nós temos que ver em quem nós temos que obedecer, né? A palavra diz: antes obedecer a Deus do que a homens. Então prestemos atenção, porque a doutrina que nós temos que seguir e que ter obediência é o que está na palavra. Nós não podemos ficar acondicionados em só o que o homem nos ensina, mas é o que a palavra nos ensina. A gente precisa reter o que é bom e excluir o que não pertence a Deus. Amém? Nos dá uma palavra a respeito de quem é o verdadeiro cidadão dos céus, né? Porque se ele diz nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nós também devemos saber quem entrará, né? Por que ele diz que nem todos entrarão? Porque são aquelas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que honram o Senhor com os lábios, mas com o coração está longe de Deus. Ele diz aqui que essas pessoas em vão o adoram, né? E os seus ensinamentos não passam de ensinamentos de homens, de doutrinas de homens. A gente tem que se atentar para isso. Amém? Então nós vamos saber aqui quem que é o verdadeiro cidadão dos céus. No Salmo de Davi, diz assim: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O Senhor responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Aquele que a cujos olhos o réprobo desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com seu dano, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. E quem faz isto nunca será abalado. O Senhor, ele fala muito aqui conosco, né? Porque a palavra do Senhor toda, ela tem falado conosco, né? É a própria voz do Senhor chegando até o nosso coração. E cabe a nós ter fé e acreditar. E começar a obedecer o que o Senhor fala conosco através da palavra dele. E o Senhor aqui, ele fala, né? Ele responde quem é que vai morar no tabernáculo dele. O tabernáculo é lá no reino de Deus, é na Nova Jerusalém. Ele fala, aquele que não difama a sua língua, nem faz mal ao próximo, né? Quem não faz mal ao próximo está obedecendo o mandamento. Porque quando o Senhor diz que os 10 mandamentos dele se resumem em dois muito importantes. Que é o primeiro,
Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E o segundo é que é semelhante a este, é amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos desejar o mal para ele. Seja o nosso pior inimigo, ele é o nosso próximo. E o Senhor diz, amai os vossos inimigos, abençoai e orai por aqueles que vos perseguem. Nós não podemos começar a amaldiçoar, porque até o nosso inimigo é o nosso próximo. Então nós não devemos difamar, mesmo que aquela pessoa que a gente está vendo que está fazendo uma coisa muito errada, nós não devemos difamar ela. Porque o Senhor Jesus, ele disse que ele não veio ao mundo para julgar o mundo, ele veio para salvar. E o Senhor Jesus, ele fala para que ele veio para aquele que está doente, para aquele que está perdido. As pessoas que estão perdidas são as pessoas que estão no mundo sem uma direção, né? Elas fazem maldade umas com as outras, estão vivendo a vida de qualquer maneira, né? Essas pessoas são as pessoas que estão perdidas, né? São os assassinos, né? São as pessoas que estão nas ruas, como abandonados, né? Outros que mesmo saíram dos caminhos do Senhor, assim como outros também que saíram dos caminhos do Senhor e estão vivendo a vida de qualquer maneira, dessa forma. Esses são os perdidos. Também tem aqueles que são os desviados, né? Conheceram a palavra, mas não aceitaram a palavra, não deixaram a palavra entrar e enraizar no coração. A palavra não surtiu raiz quando ela foi semeada. Aqui também fala daquele que não empresta o seu dinheiro com usura, né? Aquele que não cobra demasiadamente para emprestar o seu dinheiro. Esse também morará no tabernáculo do Senhor. Porque o Senhor, ele abomina isso. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 5, o Senhor diz: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Prestemos atenção nisso. Quem que nós estamos? Que tipo de pessoas que nós estamos sendo? Nós somos pessoas imorais? Nós somos pessoas de coração impuro? Ou nós somos gananciosos? Ou nós somos idólatras? Porque esses não entrarão no reino de Deus, esses não entrarão no tabernáculo do Senhor. O Senhor também nos diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele continua ensinando: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está escrito lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 10. Isso é importante a gente saber. Porque às vezes a gente está vivendo aqui, fazendo tudo isso aqui. E a gente ainda pensa que vai para o céu. E a gente não vai. Por isso que ele fala: não vos enganeis. Aí ele começa a colocar todo tipo de pessoa aqui que não vai entrar no reino dele. E o reino do Senhor é um reino inabalável. Lá não entra pecado de forma alguma. Para a gente saber o que é pecado, o Senhor veio ao mundo. O Senhor veio ao mundo para trazer as boas novas, para trazer seus ensinamentos, para que nós saibamos discernir o que é pecado do que não é, para que a gente possa se afastar do pecado. O Senhor nos fala: submetei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo assopra nos nossos ouvidos para que a gente siga o mal, para que a gente siga o pecado, para que a gente realize o pecado. Ele coloca no nosso coração os maus pensamentos.
E a gente tem que estar sempre em oração sem cessar, para que a voz dele não chegue aos nossos ouvidos, nem entre no nosso coração. Por isso que o Senhor ensina a orar sem cessar. E quem são essas pessoas que são injustas, que são impuras? Impuras são impuras de coração. Aquelas que não se respeitam nem a si próprio, nem se respeitam ao próximo. Maquina o mal contra o seu próximo, faz injustiça contra o seu próximo, né? Aqueles que facilitam a injustiça, que levantam falso umas com as outras, aquelas que pensam mal, aquelas que falam mal uns dos outros. A impureza de coração é alimentar-se com baixos padrões de pensamento, torna-se uma doença crescente, suja a alma humana, e os impulsos da doença estabelecida na mente torna-se uma prática impura diariamente. Quem são os idólatras? Uma coisa que eu vou falar aqui não vem de mim mesma, mas vem da palavra. A palavra de Deus em vários lugares fala da idolatria. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que são idólatras? Nós precisamos saber. Sabe por quê? Porque senão a gente não entrará no reino de Deus se nós estivermos sendo pessoas idólatras. Porque é uma coisa que o Senhor não gosta, é uma coisa que ira o Senhor. É a pessoa que é idólatra. Idólatras. Adorar e fazer culto a imagens de escultura é um pecado advertido por Deus desde a época de Moisés. Curvar-se a estes ídolos é um erro tamanho. Todos os santos homens e mulheres que existiram aguardam sua recompensa no devido tempo da ressurreição. Alguns homens santos recolhidos por Deus com vida, que estão relatados nas Escrituras, são Enoque, Moisés, Elias, alguns santos que ressuscitaram antes de Jesus, no tremor de um terremoto provindo pelo meio de sua morte. Nem tampouco eles são intercessores. Nosso único e exclusivo intercessor é Jesus Cristo, mas a adoração vai além disso. Muitos idolatram artistas, times de futebol, filhos, pais. Tudo que o homem colocar em primeiro lugar e não a Deus será dado como adoração. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Está escrito em João, essa passagem, capítulo 4, versículo 23, 24, a respeito dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós temos que ver, nós temos que começar a examinar nossa própria vida. O que é que nós estamos idolatrando? Porque cada um de nós, se a gente não vigiar, ou a gente vai idolatrar uma pessoa, ou a gente vai idolatrar a si mesmo.
Espírito Santo nos revelará todas as coisas. Precisamos estar sempre em oração, pedindo a Deus que nos tire do engano, nos tire da confusão e da perturbação na nossa mente. Orar sem cessar. Pedir a Deus que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos e os comichões dos nossos ouvidos, as coceiras, porque às vezes a gente não aguenta escutar a palavra sendo pregada. Às vezes a gente também é cristão, mas nós não conseguimos, porque às vezes a palavra está dura demais e a gente não quer deixar ela entrar no nosso coração. A gente prefere ficar sem compreender do que a gente buscar a compreensão da palavra. Nós temos que ter fé. Porque se nós tivermos fé na palavra, a palavra vai entrar. E juntamente com a palavra, o Senhor também vem. O Espírito Santo vem se chegando, ele vai trazer a salvação para nós. Nós precisamos conhecer a verdade, porque senão nós vamos estar perdidos. Nós vamos ficar no meio do caminho. E então não haverá mais salvação. Porque o tempo está chegando ao fim. O Senhor vem. Tudo está acontecendo. Todas as profecias estão se cumprindo neste momento. O Senhor vem. Não queiramos ficar para trás. O único que nós devemos adorar, o único é o Senhor. É aquele que deu a vida por nós. É aquele que morreu numa cruz por cada um de nós. Esse é o merecedor de toda adoração e de todo louvor. Esqueçamos tudo que nós aprendemos até hoje. Tudo que foi trazido a nós como doutrinas de homens. Esqueçamos todas essas coisas. Pedimos ao Senhor que apague do nosso coração. Que nós venhamos a viver uma vida fiel, com fidelidade a Jesus Cristo. Porque só Ele pode nos salvar. E quem são as pessoas adúlteras de que o Senhor nos diz que não entrarão no reino de Deus? Quando é que a pessoa está sendo adúltera? É quando a pessoa é casada e se envolve com outra fora do casamento. Isso chama adultério. A palavra, ela condena esse tipo de ato. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz assim: não cometerás adultério. Porque se cada um de nós assumirmos um compromisso com a outra pessoa, né, e houver o casamento, devemos ser fiéis, como Cristo é fiel à igreja. Em Hebreus 13, 14 e 4 diz assim: o casamento é honroso entre todos e o leito sem mácula. Não deve haver traição no casamento. Porque um compromisso, quando nós casamos, nós fazemos um compromisso, primeiro com Deus, e segundo com aquela pessoa, com aquele cônjuge, que nós vamos conviver com ele ali. Mas a palavra ainda diz: mas os fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. Esses já estão julgados. Se eles não se arrependerem, serão julgados, porque é pecado e é mandamento não adulterar. Em Coríntios 16, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Então aqui o Senhor nos fala para que a gente possa fugir dessa imoralidade, dessa impureza, porque é o pecado que a gente faz fora do corpo, que às vezes é uma mentira, é uma coisa, é uma palavra que sai da nossa boca, a gente tá pecando, né, fora do nosso corpo. Mas se nós pecarmos com o nosso corpo, né, o Senhor, ele nos julgará, porque o nosso corpo, a palavra diz que é o santuário do Senhor, e o nosso coração é o templo do Senhor. Assim nós estamos entristecendo
o Senhor e pecando contra o nosso corpo, né? E o salário do pecado é a morte. Nós estaremos em desobediência à palavra, em desobediência aos mandamentos, né? O Senhor diz assim que aquele que me ama obedece meus mandamentos. Então o Senhor é como um pai. O pai coloca limite para o filho. E o pai, ele vai saber que o filho ama ele, não é por palavras, mas é por obediência. Ali sim há obediência, quando o filho começa a obedecer. Amém? E os efeminados? O que significa a palavra efeminados e sodomitas? Porque esses não entrarão no reino de Deus. São classificados como efeminado um homem que habitualmente mudou seu comportamento sexual, como o de uma mulher. Em nossos dias atuais é chamado de homossexuais. Entra nessa categoria o lesbianismo, neste caso é o passivo, da mesma continuidade. Os sodomitas é aqueles que fazem sexo com outro homem, ou seja, o ativo. Ambas as palavras vêm de origem grega. Deus não faz acepção de pessoas, ele ama o homem, mas abomina tais práticas. No livro de Levítico diz assim, Levítico 18, 22, com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Para o Senhor é abominação. Porque Deus, ele criou o homem e a mulher. Nada fora disso. Na palavra diz assim, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E nisso também entra essa parte. Ou você é homem, ou você é mulher. O que passar disso é do maligno. Então prestemos atenção. Como que nós vamos saber do que é pecado? Se a palavra não dissesse, se o Senhor Jesus não tivesse vindo ao mundo e trazido as boas novas para nós sabermos diferenciar o que é bom do que é mal. Glória a Deus por Jesus, por ele ter vindo trazer a salvação. Porque aqueles que estão nessa prática, a palavra diz que não entrará no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, mas é a própria palavra. Esses não entrarão no reino dos céus. Os ladrões e os roubadores. São todos aqueles que furtam ou roubam, os que não pertencem a uma categoria vasta onde se encontram os assassinos, que roubam a vida de alguém para conseguir o desejado. Roubar o suor ou sangue de uma pessoa é pecado abominável, porque está lá em um dos mandamentos do Senhor. Não roubarás, não matarás. Porque muitos roubos são seguidos de morte. É pecado, é desobediência. O Senhor disse, com o suor do seu trabalho comerás. O Senhor não falou com o suor do outro, do seu próximo comerás. Ele falou com o suor do teu rosto comerás. Nós devemos trabalhar para nós podermos nos alimentar e cuidar das nossas famílias. Amém? Não roubarás, está escrito em Êxodo 20, 15. Mas também os avarentos. Quem são os avarentos? São todos que entesouram para si mesmos, não partilham, nem dividem. Poderiam amenizar o sofrimento de muitos, mas seu coração petrificou. Sabem que não levarão nada a seu túmulo, mesmo assim sentem-se vangloriados em sua avareza. Timóteo 3,10 diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os bêbados. Essa é a categoria de pessoas incontestáveis. Neles se encontram não somente alcoólatras, mas como todos os drogados, deixaram suas vidas, viciaram seus corpos e mentes, tendo um estado alterado o seu viver, desse jeito afetando o seu senso, não deixando lugar a nova atitude de vida, através da vontade, sua vontade ao vício. A palavra em Provérbios 21 diz assim, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar não é sábio. Capítulo 5, versículo 11, diz assim, ai dos que se levantam
pela manhã e seguem a bebedice. Continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Também no versículo 21 diz: Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. O Senhor também, ele nos adverte aqui no livro de Efésios, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor não quer, né? O Senhor não é o desejo do Senhor que nós fiquemos em bebedices, porque enquanto a gente está nos vícios, nós estamos nos afastando do Senhor, né? Nós buscamos muito agradar a nossa carne, mas e quanto a Deus? Quando é que nós estamos agradando Ele? Se nós estamos na bebedice, nós não estamos agradando o Senhor. Porque enquanto as pessoas estão em bebedices, elas estão esquecendo da bondade de Deus. Estão se esquecendo que nós devemos nos encher e nós devemos ficar embebedados sim, mas é do Espírito Santo, é do amor do Senhor em nós. Esse deve ser o nosso vício, é o vício de buscar o Senhor. Assim nós estaremos agradando ao Senhor. Nós devemos deixar tudo que agrada a nossa carne, tudo que satisfaz o nosso estômago. Porque o Senhor diz na palavra dele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós não temos que nos embebedar, nós não temos que ser comilões, porque quando estamos sendo comilões e beberrões, como diz a palavra, nós acabamos por satisfazer nossa própria carne e nossa própria vontade. Nós acabamos fazendo do nosso Deus o nosso estômago, porque se nós estamos agradando o nosso estômago, esse será o nosso Deus. Aí a Bíblia também fala dos maldizentes. Quem são os maldizentes? São todos os que maldizem pessoas, entram nesse meio, as chamadas fofocas, muito comum, mas que é coisa muito séria. Existem os que maldizem filhos, mães, pai, proferem maldições através de sua língua, até mesmo inconscientemente. Precisamos nos vigiar este pequeno órgão. Em Tiago 1,19 diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O Senhor fala que o Senhor nos adverte várias vezes na palavra, que nós devemos refrear a nossa língua. E finalmente, irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para finalizar, né? Na palavra diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém, amados? O Senhor, ele nos ensina muito. O Senhor quer, né? O Senhor, na palavra dele, ele diz que ele não se agrada na morte do ímpio, mas espera que todos sejam salvos. A palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos exorta e ela nos repreende. Mesmo, existem muitas palavras duras na palavra do Senhor, mas duras para aqueles que têm um coração endurecido, que não deixam a palavra entrar. A palavra, a gente só vai saber o que é o pecado, porque às vezes mexer na nossa ferida, ela dói. Aí a gente prefere se afastar da verdade. É onde que nós tomamos um lugar, tomamos um caminho que vai nos levar para a perdição. Nós temos que se deixar levar pela palavra, se deixar nos encher de fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E se nós estamos andando nesse erro de todos esses
que não entrarão no reino de Deus, que nós possamos consertar nossas vidas diante do Senhor, que nós possamos buscar aprendizados na palavra dele, que nós possamos nos arrepender e voltarmos para o Senhor, porque enquanto há vida, há esperança. O Senhor, ele quer nos salvar, porque ele não se agrada na morte do ímpio. Enquanto nós estamos fazendo todas essas coisas que o Senhor repreendeu, que o Senhor disse que essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Se nós estivermos nesses caminhos, que nós venhamos ao arrependimento e que nós venhamos a buscar o verdadeiro caminho do Senhor, aquele que pode nos levar para a eternidade. Amém, amados? Fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam refletir em cima disso, ouvir com muita atenção. Vamos ser fiéis a Cristo, para que nós possamos um dia estar do lado dele, porque ele mesmo diz que ia nos preparar lugar e que voltaria para nos buscar para ele mesmo. Porque aonde que ele está, estejais nós também. Ele falou que ele queria que nós estejamos ao lado dele. Ele vai vir para buscar aqueles que são puros de coração, aqueles que se esforçam para fazer a vontade dele, aqueles que não vivem pela vontade da carne, mas fazendo a vontade que está em Deus e buscando o teu Espírito Santo em suas vidas. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos ensinou, porque quando nós amamos uns aos outros, nós não fazemos o mal para o nosso próximo e nós estamos obedecendo ao Senhor. E amemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Porque quando nós obedecemos essas palavras, nós temos o temor do Senhor. E se o temor do Senhor e se o Espírito Santo está em nós, ele nos convencerá do nosso pecado. E que nós possamos nos arrepender de tudo que nós temos feito que não tem agradado ao coração do nosso Deus. E que possamos voltar nosso coração para ele. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Não precisamos pensar que nós não seremos perdoados. Se nós formos sinceros no nosso arrependimento, o Senhor nos perdoará e nos dará a paz. Amém? Que a paz esteja sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Amém.